Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E sejam bem-vindos ao Zetão Cult, a sessão cultural do ZetãoCast. E o tema desse episódio, na verdade, será uma análise de um livro que é muito conhecido por nós brasileiros, principalmente aí graças à série Vagalume, da editora Ática, que é aqueles livros assim mais voltados para o público infanto-juvenil, que tinha lá nos anos 80, 90. E o livro que eu vou falar é O Caso da Borboleta Tíria, que originalmente foi aí publicado em 1975, mas ficou conhecido lá pela série Vagalume. E foi escrito por Lúcia Machado de Almeida. É uma autora que escreveu vários livros que foram publicados e ficaram famosos pela série Vagalume. Também vou falar de alguns deles aqui também nos próximos episódios. E essa autora que já faleceu em 2005. E essa autora, a Lúcia Machado de Almeida, ela tem, digamos assim, uma particularidade que é assim fazer boas histórias, tratando de certos, pegando assim vários temas assim e mesmo assim fazer boas histórias. Como por exemplo, nesse caso aqui do caso da Borboleta Tíria, é pegar assim insetos, criar histórias com fazer assim um mistério assim, uma coisa aí com insetos. É claro, se você pega assim, né, filmes famosos com insetos, o Vida de Inseto da Pixar, Disney Pixar, tem lá o Formiguinha Z, lá o B-Movie, a história de uma abelha. Então, tem algumas histórias assim que envolvem insetos, né, filmes famosos, né. Mas esse No Caso da Borboleta Tíria, assim, é um livro, né, brasileiro e que mesmo assim consegue fazer uma boa história falando sobre insetos e o que é melhor. Além de você ter assim uma boa história, uma história assim que envolve mistério, como falei, um pouco assim de aventura também, faz você aprender sobre os insetos. Tem também uma certa função didática. Isso aqui é interessante. Eu falei no episódio sobre aí a biologia na cultura pop. Eu falei, tem a questão da antropomorfização, que é aquela coisa você pegar assim animais e ter pensamento de pessoas, né, de seres humanos. Tem essa questão, né? E nesse livro, né, o caso da Borboleta Tíria consegue fazer isso. É como se tem lá todo a questão lá, o reino dos insetos, né? E aí é como se os insetos eles tivessem pensamento de pessoas, como os seres humanos. Então, como acontece em desenhos animados, né? Histórias animadas, histórias aí que envolve assim animais, aí tem que ter pensamento de ser humano. Isso se chama antropomorfização. É só que tem aquelas coisas, né? Tem certas incoerências, né? Alguns equívocos da autora, que é o seguinte, a começar com a personagem principal, que é a Tíria. Né, tá, o título é O Caso da Borboleta Tíria. Só que é o seguinte, a Tíria, né, esse gênero, não é borboleta, é mariposa. Então o título deveria ser O Caso da Mariposa Tíria. Mas enfim, aquela coisa, aí entra a história da licença artística. Então,
É porque tem que colocar aquela coisa que a personagem, né, a Tyria, ela tem as asas defeituosas, não pode voar assim muito alto, não pode voar por muito tempo, aquela coisa, né, de o personagem principal ter alguma assim fragilidade para no final aí acabar crescendo durante a trama. Isso é aquela coisa da jornada do herói, mas isso é outra história. Então tem que dar aquela coisa, aquela noção de que ela é uma. Ela é frágil, né? Aquela coisa borboleta, frágil e tal. E aí, pô, botar assim mariposa, né? Vai ficar, pô, mariposa é um. Aí não vai. Não teria o mesmo impacto, essa é a minha opinião. Mas enfim, essa aqui é uma análise sem spoilers, né? Inclusive, né, o grande assim, plot twist desse livro é também uma coisa que pega assim uma característica de um gênero de borboleta e enfim, é impressionante como a autora conseguiu fazer, né? Com aquilo. Enfim, esse é um livro que é, vale muito a pena ler. Acho que quem tem mais assim tem 30 anos por aí, com certeza já leu esse livro. É um livro curtíssimo, dá pra ler nem em, sei lá, em uma hora. Tô falando sério, dá pra ler o livro é bem curto. Então, mesmo assim, mesmo o livro sendo curto, a autora ela consegue fazer toda aquela questão do universo ali, do reino dos insetos, né? Porque esse é o grande trunfo que eu vejo, eu falei, essa questão de criar assim, uma boa história, mas colocando aí insetos, né? E aprendendo mais sobre insetos. Apesar desses erros, tipo, a patilha não é borboleta, é mariposa. Eu falei, como disse, eu acho que borboleta daria. Como a personagem ela tem que ser aquela impressão de frágil, seria mais conveniente colocá-la como borboleta e não mariposa. É o que eu entendo, né? Como já falei antes. E aí, a forma como são colocados os personagens, né? Que vai coloca personagem e tal, aí você aprende sobre aquele, o gênero, espécie ali de insetos. É isso. E esse livro aí, ele tem esse tipo de particularidade, que é você tá ali, tá vendo ali a história, tá acompanhando ali a história, só que aí, né, acompanhando ali justamente o mistério ali que tem ali no enredo, que envolve, né, assassinato, uma coisa que é coisa meio de romance policial. E essa autora também escreveu um excelente romance policial que foi Os Caravelhos do Diabo, que talvez aí eu fale em um outro episódio sobre este livro. Também eu falei, esse é um excelente romance policial. Então, também se aprende bastante sobre besouros, né, nesse livro. E aqui no Casa Borboleta Tira se aprende muita coisa de vários insetos, né, espécies de insetos. E aí você coloca, né, a autora coloca os personagens ali, características de inseto e tal. Inclusive, como eu tinha falado antes, isso aí tem a ver com o plot twist do livro. Então, é um livro, pra mim, assim, vale a pena muito ler, vale a pena você que é pai, você que é mãe, você até que é avó, vale a pena passar para seus filhos e netos esse livro que vai aprender muito, além de aprender muito sobre inseto, vai ver também aprender muito uma boa história.
Bem, então é isso. Obrigado por ouvir aí. Até a próxima.